O quarto é o ambiente mais íntimo da vida humana. É nele que a mente desacelera, as defesas emocionais caem e o coração se expõe sem máscaras. Durante o dia, as palavras são filtradas pela presença de outras pessoas, pela necessidade de aparência e pela pressão social. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. À noite, no silêncio do quarto, a alma fala com mais liberdade. É exatamente por isso que a Bíblia e os escritos inspirados alertam para o poder espiritual das palavras pronunciadas nesse lugar. O quarto não é apenas um espaço físico, ele se torna um território espiritual, onde pensamentos são consolidados, decisões são firmadas e crenças profundas são alimentadas ou destruídas. Ellen G. White afirma que as palavras são de grande importância. Elas revelam o caráter e exercem influência poderosa para o bem ou para o mal. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 621. Quando essas palavras são repetidas em momentos de solidão, elas não apenas expressam sentimentos passageiros, mas moldam a estrutura interna da mente. Aquilo que se diz repetidamente em segredo acaba se tornando verdade interior, ainda que não corresponda à verdade divina. A Escritura confirma esse princípio ao declarar: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18:21. Não se trata de misticismo superficial, mas de uma realidade espiritual profunda. Palavras criam atmosferas, fortalecem pensamentos e abrem ou fecham portas espirituais. No quarto, longe dos olhares humanos, essas portas são abertas com mais facilidade, porque a vigilância espiritual costuma ser menor. Ellen White ensina que Satanás aproveita os momentos de solidão e cansaço para sugerir pensamentos de desânimo, incredulidade e autopiedade. Ela escreve que é quando estamos cansados, solitários ou desanimados que o inimigo encontra a ocasião favorável para lançar suas sugestões. O Caminho a Cristo, página 57. Essas sugestões, quando verbalizadas, deixam de ser apenas pensamentos passageiros e passam a ser declarações que reforçam a dúvida, o medo e a desesperança. Muitas pessoas acreditam que falar consigo mesmas não tem importância espiritual. No entanto, a mente humana não distingue completamente entre palavras ditas a outros e palavras ditas a si mesmo. Ambas são registradas, assimiladas e, com o tempo, transformadas em convicções. Por isso, o quarto se torna um campo de batalha silencioso, onde frases aparentemente inocentes podem gerar consequências espirituais profundas. A Bíblia nos orienta a vigiar não apenas as ações, mas também os pensamentos e as palavras. O salmista declara: ponde, Senhor, uma guarda à minha boca, vigiai a porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Essa oração revela a consciência de que a boca é uma porta espiritual. No quarto, essa porta costuma ficar escancarada, porque a pessoa sente que ali ninguém está ouvindo. Mas o céu ouve, o mundo espiritual ouve, e o próprio coração ouve. Ellen White afirma que cada palavra proferida deixa sua marca no caráter. Mensagens aos Jovens, página 136.
Isso significa que frases repetidas no quarto, noite após noite, vão esculpindo a identidade espiritual da pessoa. Quando alguém diz, por exemplo, que não tem valor, que Deus não se importa, que nada vai mudar, essas palavras passam a formar uma estrutura mental que dificulta a fé, a oração e a confiança em Deus. É importante compreender que o quarto deveria ser um santuário doméstico. Jesus mesmo orientou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6,6. O quarto foi designado como lugar de encontro com Deus, não como espaço para murmuração, autodepreciação ou declarações de derrota. Quando o quarto deixa de ser um altar e se torna um ambiente de lamento constante, algo se perde espiritualmente. Ellen White reforça essa ideia ao declarar que o lar deve ser um pequeno céu na terra e o quarto um lugar de comunhão com Deus. O Lar Adventista, página 15. Se o quarto deve ser um pequeno céu, então as palavras ali pronunciadas precisam estar em harmonia com o céu. Frases carregadas de medo, incredulidade e desespero não refletem a linguagem do reino de Deus, mas a linguagem do inimigo da esperança. Neste ponto do vídeo, é importante convidar quem está assistindo a refletir silenciosamente sobre o que costuma dizer quando está sozinho no quarto. Não em voz alta, mas no coração. Agora, como sinal de compromisso com essa reflexão, digite nos comentários a frase: meu quarto será um lugar de vida. Esse gesto simples marca uma decisão espiritual. Muitas das frases que nunca deveriam ser ditas no quarto surgem de experiências dolorosas, traumas antigos e frustrações acumuladas. Deus não ignora essas dores. No entanto, Ele não deseja que essas dores se transformem em declarações que aprisionam a mente. A palavra de Deus ensina que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa renovação começa pelo que se aceita pensar e pelo que se escolhe dizer. Ellen White escreve que a mente se adapta àquilo que é alimentada. Educação, página 126. Se o quarto se torna um ambiente onde a mente é alimentada com frases negativas, fatalistas ou espiritualmente perigosas, o resultado será um enfraquecimento da fé. Por outro lado, quando as palavras ditas nesse espaço são alinhadas com as promessas divinas, o quarto se transforma em um lugar de restauração. É fundamental compreender que não se trata de negar a realidade ou fingir que tudo está bem. A Bíblia não ensina negação emocional, mas ensina confiança acima das circunstâncias. Jó, mesmo em profunda dor, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Ele não negou sua dor, mas escolheu declarar uma verdade maior do que sua dor. No quarto, muitas pessoas dizem frases que jamais diriam em público, como declarações de desistência espiritual, palavras de acusação contra Deus ou confissões de incredulidade absoluta. Essas frases, quando repetidas, criam um ambiente espiritual pesado e dificultam a percepção da presença divina. Ellen White alerta que, quando se permite que pensamentos sombrios dominem a mente, o inimigo obtém vantagem. A mente, o caráter e a personalidade, volume 2, página 491. Depois de compreender que o quarto é um território espiritual e que as palavras ali pronunciadas moldam a mente e o coração, é necessário avançar para um ponto mais sensível e direto. Existem frases específicas que nunca deveriam ser ditas nesse ambiente. Não porque Deus seja frágil ou porque ele se ofenda facilmente, mas porque essas frases, quando verbalizadas repetidamente no secreto, fortalecem sentimentos, pensamentos e influências espirituais contrárias à fé. Uma das frases mais perigosas que alguém pode dizer no quarto é aquela que expressa abandono absoluto, como se Deus tivesse se afastado definitivamente. Quando a pessoa afirma, ainda que em desabafo, que
que Deus não se importa ou que foi esquecida por ele, essa declaração entra em conflito direto com a palavra. A Bíblia afirma claramente: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando o ser humano diz o contrário no secreto, cria-se uma tensão espiritual entre a promessa divina e a crença pessoal. Ellen G. White adverte que a incredulidade expressa em palavras fortalece a dúvida no coração. Caminho a Cristo, página 96. Isso significa que não é apenas o pensamento que enfraquece a fé, mas a verbalização dele. No quarto, onde não há filtros sociais, essas frases costumam ser ditas com mais intensidade emocional, o que as torna ainda mais enraizadas. Outra frase espiritualmente perigosa é aquela que declara derrota permanente, como se não houvesse mais esperança de mudança. Quando alguém afirma repetidamente que nunca vai mudar, que sempre será assim ou que não há mais saída, essa pessoa está contradizendo diretamente o caráter redentor de Deus. A Escritura declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Dizer o oposto no quarto é permitir que a mente se alinhe com a estagnação espiritual. Ellen White escreve que Satanás se agrada quando os homens se declaram vencidos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 365. Essa declaração revela que o inimigo não precisa necessariamente de grandes pecados para agir. Muitas vezes, basta uma confissão verbal de derrota para que a esperança seja enfraquecida. No quarto, essas confissões acontecem com mais frequência porque a pessoa acredita que ali pode ser totalmente honesta, sem perceber que está fortalecendo o desânimo. Há também frases que envolvem autopunição verbal, quando a pessoa se define constantemente como inútil, incapaz ou indigna de qualquer coisa boa. Embora a humildade seja uma virtude cristã, a autodepreciação constante não é humildade, mas uma distorção da identidade que Deus concede. A Bíblia afirma: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 139:14. Quando alguém diz no quarto que não vale nada, está negando uma verdade estabelecida pelo Criador. Ellen White afirma que os que se menosprezam estão cooperando com o inimigo da alma. A Ciência do Bom Viver, página 491. Essa declaração é profunda e séria. Ela mostra que palavras de autodesprezo não são neutras. Elas colaboram com a estratégia de Satanás de destruir a autoestima espiritual e afastar a pessoa da confiança em Deus. Outra frase que nunca deveria ser dita no quarto é aquela que atribui a Deus intenções cruéis ou injustas. Quando alguém afirma que Deus gosta de fazer sofrer ou que ele se alegra com a dor humana, essa pessoa está projetando uma imagem falsa do caráter divino. A Bíblia declara que Deus é amor, 1 João 4:8, e que ele não tem prazer no sofrimento, mas na restauração. Ainda que a dor exista, atribuir a Deus prazer nela é espiritualmente perigoso. Ellen White ensina que Satanás procura representar Deus como severo, exigente e sem misericórdia. O Grande Conflito, página 534. Quando alguém verbaliza essa imagem no quarto, ainda que em meio à dor, acaba reforçando uma mentira antiga que o inimigo utiliza desde o início do Grande Conflito. Essa distorção afasta a pessoa da confiança e da entrega sincera. Há também frases relacionadas ao medo extremo do futuro, quando a pessoa afirma que tudo vai piorar, que o mal sempre vencerá, ou que não há esperança alguma para os últimos dias. Embora a Bíblia fale de tempos difíceis, ela nunca apresenta o futuro como totalmente desprovido da presença de Deus. Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
O medo verbalizado no quarto, quando constante, sufoca a esperança escatológica. Ellen White escreve que o medo não procede da fé, mas da incredulidade. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 294. Quando o medo se transforma em palavras repetidas no secreto, ele deixa de ser apenas uma emoção e passa a ser uma convicção interna. Isso enfraquece a oração, diminui a confiança e rouba a paz. Neste momento do vídeo, é importante provocar uma reflexão prática. Muitas dessas frases não são ditas por rebeldia, mas por cansaço emocional. Deus compreende o cansaço, mas Ele também deseja curar a mente. Como sinal dessa reflexão, digite nos comentários a frase: "Eu escolho alinhar minhas palavras com a verdade." Essa atitude simples reforça uma decisão espiritual consciente. Outra declaração perigosa no quarto é aquela que envolve desistência espiritual silenciosa, quando a pessoa afirma que não adianta mais orar, que Deus não responde ou que a fé perdeu o sentido. Essas frases, mesmo quando ditas em tom baixo, são extremamente prejudiciais. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Quando alguém verbaliza a inutilidade da oração, está enfraquecendo o próprio canal de comunicação com o céu. Ellen White afirma que a oração é a respiração da alma. Caminho a Cristo, página 93. Declarar que não adianta orar é como declarar que não vale a pena respirar espiritualmente. No quarto, onde a oração deveria ser mais sincera, essas frases acabam sufocando a vida espiritual. Depois de compreender quais frases nunca devem ser ditas no quarto e por que elas são espiritualmente perigosas, surge uma pergunta prática e inevitável. O que deve ser dito então, quando a dor, o medo, o cansaço e a angústia aparecem? Deus não espera silêncio emocional, nem uma espiritualidade artificial. Ele espera alinhamento. O quarto não deve ser um lugar de repressão de sentimentos, mas de transformação deles à luz da verdade. A Bíblia ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Esse princípio não se aplica apenas às palavras públicas, mas principalmente às palavras ditas no secreto. No quarto, longe dos olhos humanos, as palavras revelam aquilo que realmente governa o coração. É ali que se decide se a mente será dominada pela fé ou pelo medo. Ellen G. White declara que quando a fé é expressa em palavras, ela se fortalece. Caminho a Cristo, página 104. Essa afirmação mostra que o ato de verbalizar a confiança em Deus não é apenas simbólico. É um exercício espiritual que molda a mente. Assim, substituir frases erradas não significa negar a realidade, mas reinterpretá-la sob a perspectiva divina. Quando a vontade for dizer que Deus abandonou você, a substituição correta não é o silêncio vazio, mas a declaração consciente da promessa bíblica. Em vez de afirmar abandono, declare: "O Senhor está comigo, ainda que eu não o sinta agora." Essa frase se apoia na palavra que diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmos 23:4. A fé não depende da sensação, mas da convicção. Ellen White ensina que as emoções não devem governar a fé deve governar as emoções. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 88. Quando essa ordem é invertida, o quarto se torna um lugar de confusão mental. Quando a ordem é respeitada, o quarto se transforma em um santuário de equilíbrio espiritual. Outro exemplo importante é a substituição das frases de derrota por declarações de processo. Em vez de dizer que nunca vai mudar, é mais bíblico afirmar que Deus ainda está trabalhando. A Escritura afirma: "Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la." Filipenses 1:6. Essa declaração reconhece a luta, mas também reconhece a ação contínua de Deus. Ellen White afirma que Deus não abandona seus filhos quando eles falham.
Ele os convida a recomeçar. Parábolas de Jesus, página 165. No quarto, essa verdade precisa ser dita em voz audível. Palavras de esperança não negam o erro, mas impedem que o erro se transforme em identidade. As frases de autodesprezo também precisam ser substituídas por afirmações baseadas na criação e na redenção. Em vez de dizer que você não vale nada, declare que foi criado por Deus e comprado por alto preço. A Bíblia diz: fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. Essa verdade redefine completamente o valor pessoal. Ellen White escreve que o valor do ser humano é medido pelo sacrifício feito para salvá-lo. A Ciência do Bom Viver, página 162. Quando essa verdade é verbalizada no quarto, ela confronta diretamente a mentira da inutilidade. Não se trata de exaltação pessoal, mas de reconhecimento do valor que Deus atribuiu à vida humana. Há também a necessidade de substituir frases que distorcem o caráter de Deus. Quando a dor leva alguém a dizer que Deus é cruel ou injusto, a substituição correta é declarar o caráter revelado nas Escrituras. A Bíblia afirma: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Salmo 103:8. Dizer isso no quarto é um ato de resistência espiritual contra a mentira. Ellen White adverte que a maior obra do inimigo é lançar suspeitas sobre o caráter de Deus. Patriarcas e Profetas, página 52. Cada vez que uma pessoa corrige verbalmente uma suspeita no secreto, ela participa ativamente do grande conflito espiritual. O quarto se torna, então, um campo de vitória silenciosa. As frases dominadas pelo medo do futuro também precisam ser substituídas por declarações escatológicas equilibradas. Embora os tempos sejam difíceis, a Bíblia afirma que Deus continua no controle da história. Daniel declarou que Deus remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. Dizer isso no quarto traz estabilidade em meio à instabilidade global. Ellen White escreve que os acontecimentos finais surpreenderão os despreparados, mas não os que confiam em Deus. Eventos Finais, página 35. Essa declaração fortalece a mente contra o pânico e substitui o medo paralisante por vigilância confiante. O quarto deixa de ser um lugar de ansiedade noturna e passa a ser um lugar de preparo espiritual. É importante compreender que substituir frases não é repetir fórmulas vazias, mas alinhar o discurso interno com a verdade divina. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Permanecer na palavra inclui permitir que ela molde aquilo que é dito quando ninguém mais está ouvindo. Neste ponto do vídeo, é fundamental estimular uma decisão prática. Digite nos comentários a frase: minhas palavras no secreto glorificam a Deus. Essa declaração pública reforça um compromisso pessoal silencioso. Outro aspecto essencial é substituir o silêncio desesperançado por orações simples e honestas. Em vez de declarar que não adianta orar, diga: Senhor, eu não sei orar como deveria, mas estou aqui. A Bíblia afirma: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Mesmo quando as palavras são poucas, a presença é poderosa. Ellen White ensina que nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida. Caminho a Cristo, página 100. Essa verdade precisa ser lembrada especialmente no quarto, onde muitas orações são feitas entre lágrimas e cansaço. Substituir a descrença por uma oração simples é um ato de fé profunda. Chegamos ao ponto decisivo deste tema. Depois de compreender quais frases nunca devem ser ditas no quarto, por que elas abrem brechas espirituais e como substituí-las por palavras alinhadas à fé, resta uma pergunta essencial: como manter essa vigilância de forma contínua? A resposta não está em esforço humano isolado, mas em um relacionamento consciente, diário e reverente com Deus.
O quarto pode se tornar um campo de batalha ou um santuário. Essa escolha é feita todos os dias. A Bíblia ensina que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração inclui guardar aquilo que é falado quando ninguém está por perto. O quarto é o lugar onde o coração se revela sem filtros, por isso ele precisa ser consagrado. Ellen G. White declara que o lar deve ser um pequeno céu na terra. O Lar Adventista, página 15. Essa afirmação não se limita à sala ou à mesa, mas alcança o quarto, onde a mente repousa e o espírito se renova. Quando o quarto não é espiritualmente cuidado, ele se torna vulnerável à influência do medo, da culpa e da desesperança. Uma das maiores armadilhas espirituais é pensar que vigilância é sinônimo de tensão constante. Pelo contrário, a vigilância cristã é fruto da comunhão. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Vigiar sem orar leva ao esgotamento. Orar sem vigiar leva à negligência. O equilíbrio entre ambos transforma o quarto em um lugar seguro. Ellen White escreve que os que se colocam sob a proteção de Deus, pela fé e pela oração, são guardados por poder invisível. O Grande Conflito, página 517. Essa proteção não é abstrata. Ela se manifesta na paz mental, na clareza espiritual e no controle das palavras. Quando a pessoa aprende a iniciar e encerrar o dia em comunhão, o quarto deixa de ser um espaço neutro e passa a ser um território consagrado. Outro princípio fundamental é a disciplina do pensamento antes do descanso. Muitas pessoas levam para o quarto diálogos internos carregados de ansiedade, mágoa e acusações contra si mesmas. A Bíblia orienta: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Pensar corretamente precede falar corretamente. Ellen White afirma que a mente deve ser educada a pensar em coisas elevadas e puras. A Educação, página 126. Essa educação mental acontece em grande parte no quarto, quando as distrações cessam. Se a mente não for conduzida conscientemente, ela será conduzida pelas emoções e pelos temores. Manter o quarto como um ambiente de proteção espiritual também envolve o cuidado com o que se consome antes de dormir. Conversas, notícias, vídeos e conteúdos carregados de violência ou pânico moldam o discurso interno. Jesus ensinou que a lâmpada do corpo são os olhos. Mateus 6:22. O que entra pelos olhos influencia diretamente o que sai pela boca, mesmo no secreto. Ellen White adverte que aquilo que ocupa a mente molda o caráter. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 92. Por isso, transformar o quarto em um santuário envolve escolhas conscientes durante todo o dia. As palavras ditas à noite são muitas vezes o reflexo do que foi alimentado durante as horas anteriores. Outro ponto essencial é estabelecer hábitos espirituais simples e constantes. Não se trata de longas cerimônias, mas de constância. Uma oração curta, uma leitura bíblica breve, uma declaração de confiança. A Bíblia afirma: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Hebreus 4:16. Esse achegar-se pode acontecer todas as noites, no mesmo lugar, criando um ambiente espiritualmente familiar. Ellen White escreve que o segredo da força espiritual está na comunhão diária com Deus. Caminho a Cristo, página 98. Quando essa comunhão acontece no quarto, ele deixa de ser apenas um lugar físico e se torna um ponto de encontro espiritual. As palavras ditas ali passam a refletir esperança, não desespero. Também é necessário compreender que haverá dias de falha. Mesmo com vigilância, frases erradas podem escapar. Nesses momentos, a reação é mais importante do que a queda.
Em vez de aceitar a culpa, é preciso corrigir imediatamente o discurso. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. A confissão restaura o ambiente espiritual. Ellen White ensina que não devemos permitir que o inimigo nos mantenha presos à culpa depois do arrependimento. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Corrigir uma palavra errada com uma declaração de fé neutraliza o dano espiritual e fortalece a maturidade cristã. Neste ponto do vídeo, é importante envolver o público de forma prática. Digite nos comentários a frase: "Meu quarto pertence ao Senhor". Essa declaração simples reforça um compromisso espiritual profundo. Outro aspecto poderoso é consagrar o descanso. Antes de dormir, declarar que o sono está nas mãos de Deus. A Bíblia afirma: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança". Salmos 4:8. Essa declaração encerra o dia com confiança e impede que a mente seja dominada pelo medo noturno. Ellen White escreve que o descanso entregue a Deus renova não apenas o corpo, mas também o espírito. A Ciência do Bom Viver, página 248. Quando o sono é consagrado, o quarto se torna um lugar de restauração integral. À medida que esse cuidado se torna hábito, algo profundo acontece. O quarto deixa de ser um lugar de luta silenciosa e passa a ser um espaço de encontro, cura e fortalecimento espiritual. As palavras mudam, o tom interior muda e a fé se torna mais estável. Para encerrar este vídeo, lembre-se de que Deus se importa profundamente com aquilo que você diz quando ninguém está ouvindo. Ele deseja transformar o secreto para fortalecer o público. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, digite seu nome e a cidade de onde você está assistindo para que eu ore por você. Compartilhe este conteúdo no grupo de WhatsApp da sua igreja e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e protegem sua vida espiritual.